vou apresentar para vocês o Arthur, ele vai falar um pouquinho dele, ele é escritor, poeta, radialista, professor de dança, ele faz tudo, ele faz de tudo um pouco, tá? E ele vai falar um pouquinho para a gente dele, e depois as meninas vão tocar aí o pessoal que quiser fazer pergunta, que quiser saber mais coisas, aí a gente vai batendo um papo com ele aí, tá bom? Tá bom. Arthur, a palavra é sua. Tá bom. Boa tarde a todos, primeiramente. Fico feliz de estar com vocês essa tarde tão maravilhosa e poder contar um pouquinho de mim, né? Como que eu comecei com a poesia, depois me tornei radialista, como eu comecei a escrever também, como pintou esse desejo de escrever. Então, isso é um prazer muito grande para mim. Eu comecei a escrever quando eu comecei a perceber o talento para escrever quando eu estava no tempo da escola, na adolescência, que a professora sempre me elogiava, que eu tinha uma letra muito bonita e eu fazia redações maravilhosas, sabe, encantadoras, assim. Eu nem imaginava, porque eu era muito pequeno ainda. E foi até antes, na verdade, eu estava na quarta série. E isso eu depois só vim perceber mesmo o quanto aquilo era um pouco mais natural para minha poesia quando quando eu fiz 19 anos, que eu percebi que eu escrevia coisas diferentes assim, né, que Quantos anos você trabalha sobre isso? Isabelle, boa tarde, tudo bom? Tudo. Você me perguntou quantos anos Você trabalha sobre isso? com isso? Então, com rádio, com comunicação, eu comecei no ano de 2015, né? Eu fiz o curso em 2014. No ano de 2015, eu comecei o trabalho com rádio, com comunicação. E escrever, eu escrevo desde tempo de adolescente, né? Desde os tempos de escola. E não parei mais de escrever, né? Só que a gente vai se aprimorando, a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo curso também. E a verdade é que a gente vai tomando cada vez mais gosto pela coisa. Então eu não parei mais. Mas já faz algum tempo já que eu escrevo. Agora, a parte de comunicação faz pouco tempo. Eu iniciei em 2014, tem 6 anos que eu estou nessa área. Eu fiz o curso também de locutor comercial também, sou mestre de cerimônias também, então essa área é uma área que eu gosto bastante. Quando eu iniciei... O seu encantamento pela poesia. Sim, quando eu iniciei o meu gostar pela poesia, é isso? Isso. Então, eu iniciei no ano de 2005 também. Eu tive um tempo muito que eu me interiorizei muito comigo mesmo em busca de quem eu era, do que eu queria ser, do que eu queria fazer. Então, nesses momentos de interiorização, eu busquei muita leitura. Eu comecei a escrever muito, isso lá para os anos de 2005. Eu li muitos livros mesmo. Às vezes eu ficava horas na biblioteca lendo, lendo, lendo. Tinha livros em casa que eu lia, lia, lia. Então isso, de alguma forma, fez eu despertar. Em algum momento da minha vida eu coloquei para fora tudo aquilo que eu tinha absorvido, sabe? Que eu tinha colocado dentro de mim. Eu comecei a escrever. E comecei a escrever textos e textos. E cada vez ficava impressionado com os textos de singelos que eram, mas que tinham um significado, sabe? Então isso já faz algum tempo, né? Desde 2005, já tem 15 anos que eu me iniciei na poesia. Que eu me considero como um poeta já tem 15 anos. Beleza. Obrigado, viu, Maiara? Maíra. Maíra. Ashley. Obrigada. De nada. Ashley Oi, pediu. eu Ashley. E eu quero fazer uma pergunta que é: você tem alguma técnica para escrever inicialmente com uma ideia, com um assunto, com imagem, etc? Técnica. Bom, eu não tenho nenhuma técnica. Hoje, até nesses momentos, atualmente, né, nesses momentos de pandemia, que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, eu tenho usado muito o celular para criar poemas, para ilustrar com imagens, com som, com música e com a minha voz também.
Mas escrever, meu processo de criação, eu não uso nada. Às vezes me paro um pouquinho, me conecto comigo mesmo, aí eu começo a escrever, né? E às vezes eu nem sei no que vai dar, na verdade. Mas acaba saindo textos agradáveis e bonitos, e ele tem uma mensagem bacana também, que é a mensagem também que eu busco carregar para minha vida inteira, que é a mensagem de paz mundial, né? Essa é a mensagem que eu busco trazer nos meus textos, nos meus livros. Então, eu acho que, na verdade, cada um de nós temos isso dentro de nós e precisamos acreditar nessa força, no que nós estamos aqui, o que precisamos fazer mesmo, né? E eu comecei a compreender que eu poderia dar o melhor de mim através da poesia, através do que eu pudesse escrever, mas de forma natural, de forma bem simples mesmo. Obrigado, viu? Pela sua pergunta. Isabelle? Pergunta? Sim, Claro. claro. Vontade, por favor. Então, primeiramente, prazer. Eu sou o professor Gabriel, de matemática, aqui da Sebastião. Eu tenho uma Bacana. pergunta para você. Eu Sim. escrevo, assim, como hobby, né? E Uhum. eu queria saber se você já passou por isso. Que eu tenho muita inspiração, às vezes, em momentos tristes, em momentos mais, digamos, para baixo, assim. E aí eu escrevo. Uhum. Quando você falou quando vem a inspiração, às vezes está na rua, tudo mais, né? Então a minha inspiração nesse Uhum. caso, às vezes vem nesses momentos. E se você já passou por isso, e como é uma obra, digamos assim, uma peça que é muito carregada de sentimento, se você tem, tipo assim, às vezes vergonha de compartilhar isso com os outros, que você falou assim, às vezes eu vou num sarau, às vezes eu vou num lugar, mas e se é uma obra um pouco pessoal ou muito carregada de sentimento? Como que você faz para saber se aquilo ali é bom, se tá bom, se não tá bom, e para compartilhar com outras pessoas? Não sei se deu para entender a pergunta. Deu sim, claro. Olha, eu acho que você, primeiro, é uma coisa natural sua, né? Você precisa acreditar em você, porque é uma coisa que veio de você, nasceu de você. E quando nasce da gente, sempre é bom, né? Então é sempre bom a gente procurar dar crédito a isso, procurar acreditar mesmo e não ter medo de compartilhar, né? Eu tenho muitos escritos que eu escrevi há muito tempo. E a gente até percebe que tudo ajuda, né? Porque agora, nesse tempo de pandemia, que a gente está sendo obrigado a ficar enclausurado, né, em casa, eu tenho pegado esses escritos antigos e colocado muito publicado no Facebook, no meu blog, e são coisas assim que está tendo um retorno de pessoas que estão gostando, sabe? Então eu achei que de alguma forma, não pode ficar isso guardado dentro da gente, né? A gente tem que confiar e acreditar, porque eu acredito que são trabalhos bons, originários do seu ser, né? Eu acho que deveria acreditar sim, e valorizar, porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Eu tenho muitos escritos que hoje eu tenho publicado, antigos. Gabriel, Beleza. obrigado. Valeu. E é uma ajuda divina. Eu acho que é uma ajuda divina, de inspiração, de alma, tudo esse conjunto que acaba nos fazendo a gente se expor, né? A gente nunca está sozinho, pelo menos é o que eu acredito. Legal. Entendi, obrigado. De nada. Arthur, é importante a leitura para poder escrever? Ou seja, você tem que ler muito para poder escrever? Ah, sim, muito bom. Olha, é importante você, na medida do possível, você ler bons livros, né, autores que você gosta, e isso vai te ajudar muito a despertar para a escrita, melhorar a escrita, né? Em tudo, na colocação, em sempre agregar novas palavras ao texto. Você acaba colocando um texto rico, né? Então é muito bom ler. Eu mesmo, na minha experiência particular,
Hoje eu não leio tanto como eu lia antes, né? Mas eu li muitos livros, assim, eu gostava, eu devorava, e eu não sabia, olha como é interessante, eu não sabia que aquilo ia me ajudar tanto, né? E me tornar um poeta, né? Uma pessoa que gosta de escrever, que compõe textos bons, né? Então a leitura é imprescindível, sim. Vocês tenham se inspirado muito, porque o que a gente faz para vocês é trazer inspiração. O Arthur é uma inspiração. Ele começou também devagarinho, ele começou também como vocês, né? Então, assim, é bacana esses exemplos, essa vivência, e que ele inspire vocês também a trilhar esse caminho da leitura, da escrita, né? Que Mas você quer maravilha. falar? Eu também queria agradecer, né, aos alunos, Obrigado. né, os professores e ao poeta locutor. Muito obrigado, viu? Eu acho que essa é Gratidão. uma boa Eu que inspiração agradeço. para os jovens, né? Saber que, mesmo começando ali lá de baixo mesmo, né? Ajudante de pedreiro do seu pai, e hoje você tem uma Sim. carreira consolidada, né? O importante é sempre se Uhum. esforçar e buscar fazer o que gosta de verdade. Muito obrigado, Olha que viu? barato. Obrigado você pelas palavras, amei vocês pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, eu agradeço. Nós é que agradecemos. E está convidado para os próximos saraus nossos. Ah, que bom, será um prazer. Um prazer mesmo imenso. Que bom. Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Para a gente finalizar?